Olá, turminha linda do sexto ano. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje abordaremos ainda o conteúdo células. Dentro deste assunto, falaremos sobre 3 tópicos importantes: células dos fungos, das bactérias e vírus possuem células. Com este estudo, encerraremos o primeiro módulo, encerraremos assim o estudo sobre este assunto. Na próxima aula, falaremos sobre um novo conceito também importante para o ensino-aprendizado. Vamos ver, assistir, interagir, aprender. Fungos. Os fungos são organismos que se alimentam absorvendo nutrientes do meio. Esta imagem ela representa 2 grupos de fungos. Um deles, unicelulares, são chamados assim porque eles possuem apenas uma célula, como está representado aí nesta imagem, nesta bolinha, né? Esse círculo cheio de bolinhas. Cada bolinha dessa representa um fungo e ele é um corpo único, é unicelular, ele só possui uma célula dentro dele. E onde eles estão? Eles estão presentes nesses alimentos que vocês estão vendo aí. Os unicelulares estão presentes no fermento de fazer o pão, no vinho, na cerveja, no queijo, nos cogumelos. E esses fungos, eles são comestíveis, né? Essa classe de fungos aí, elas podem ser ingeridas pelo ser humano sem nenhum tipo de malefícios. Eles não são ofensivos à saúde, tá bom? E em contrapartida, tem o grupo dos filamentosos. Aí esses sim, eles não podem ser consumidos, eles são nocivos à saúde humana, tá certo? Eles podem ser encontrados em diversos alimentos, como é o caso do pão, da laranja. Também aí está representado alguns dedos, né? Nessas unhas contém a presença de fungos. É bem comum nessa parte do corpo, mas ele também pode ser apresentado em outras partes do nosso corpo, tá certo? Então, eles são ofensivos, eles não podem ser ingeridos e eles trazem doenças. Algumas micoses são causadas por fungos filamentosos. Lá no livro de vocês, na página 27, vocês irão acompanhar, né? Tem um texto e essas 2 imagens estão localizadas lá. A primeira imagem é a imagem de fungos de leveduras formadas por uma única célula, utilizados na produção de pães, de vinhos e cerveja, como eu mostrei anteriormente. E a outra imagem são fungos multicelulares, ou seja, são fungos que apresentam várias células, muitas células, e o corpo dele é formado por filamentos, chamados de hifas, que se organizam constituindo um micélio. Aí no livro dá para vocês visualizarem melhor esta mesma imagem. Foi retirado um pedacinho do tronco, né, lá próximo ao solo, para que vocês vejam bem direitinho a estrutura desse micélio. Então é bem semelhante às raízes de uma planta. E esse pedacinho foi ampliado na imagem B e mais ampliado na imagem C para que vocês percebam as partes da célula dessa estrutura do cogumelo. Então vejam, na ampliação dá para ver visivelmente a parede celular, o núcleo, o citoplasma e o vacúolo. Também dá para perceber os hifas, né? O que são hifas? São estruturas que permitem o desenvolvimento, a alimentação, o crescimento e a reprodução de um fungo desse tipo que está mostrando na imagem. Aí lá na página 28 vocês irão encontrar algumas informações sobre as células das bactérias, né? Bactéria é um tipo de célula biológica, elas constituem um grande domínio de micro-organismos procariontes, possuindo tipicamente alguns micrômetros de comprimento. As bactérias podem ter diversos formatos, variando de esfera até bastões e espirais. Aí está um esquema de como é organizado
a célula de uma bactéria. Então, ela contém parede celular, que é essa linha vermelha, citoplasma, que é essa parte verde maior da célula, membrana plasmática, que é esse risco bem fininho que está entre a parede celular e o citoplasma, e o nucleóide, que é essa parte que fica localizado o DNA da bactéria. Então, diferentemente das outras células estudadas do animal e do vegetal, a célula da bactéria ela não possui núcleo, ela possui apenas nucleóide, como vocês podem visualizar nesta imagem. E o vírus? Afinal, o vírus possui células? Então, a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células, exceto o vírus. Então, vejam, o vírus ele está presente no animal, no vegetal, na bactéria, no fungo, no protozoário. Ele está dentro de todas essas células, mas ele não possui célula. Então, a ciência é quem nos afirma isso. E a estrutura de um vírus, né? Como está organizado. Então, o vírus ele possui essa estrutura que está localizada na página 29 do livro de vocês. Ele apresenta cabeça e cauda. Na cabeça fica o DNA e a proteína. E na cauda fica as fibras proteicas e a bainha contrátil. Nós temos também aí na outra imagem, né? Duas moléculas de RNA, proteínas do envelope, cápsula proteicas e o próprio envelope. Então, lá no livro também tem um texto e algumas legendas explicando melhor, trazendo outras informações a respeito dessas duas imagens aqui. Atividades. Primeira dela, pesquisar curiosidades sobre as bactérias. Então, que tal vocês pesquisarem sobre as bactérias da boca, a língua, da saliva? Eu sei que vocês irão gostar de saber algumas informações sobre essas bactérias. Mas fiquem à vontade para procurar outras curiosidades também. E também a outra atividade é elaborar 3 perguntas sobre o conteúdo estudado. Vocês irão elaborar perguntas sobre o DNA, de repente sobre o DNA do vírus, não sei. Será que vocês irão querer saber mais sobre as células das bactérias ou sobre as células dos fungos? Sobre o vírus, o que é que você quer saber a mais? Então, vocês irão elaborar 3 perguntas sobre este conteúdo, tá bom? Tenham todos um excelente aprendizado, fiquem com Deus e até a próxima aula.